Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo certo contigo, com a tua família. Hoje nós vamos aqui gravar mais um estudo, a nossa lição 3 do estudo bíblico Ensinos de Jesus. É os ensinos que nós temos na Bíblia, ensinados pelo próprio Senhor Jesus. E o tema 3, o tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre a santificação. Um tema extremamente importante, muito bom, é um divisor de águas, é o que nos traz alegria, nos traz tranquilidade, nos traz calmaria. Saber que, entender um pouquinho mais sobre esse tema da santificação. Vamos comigo então nesse estudo? Vamos tentar fazê-lo o mais objetivo possível, tá bom? Sem perder os detalhes, mas não querendo gravar um vídeo muito longo. Os últimos vídeos têm ficado na média aí de 22, 25 minutos. Vamos lá então? Bom, Jesus ele foi reconhecido como o Santo de Deus. Ninguém podia apontar um único pecado nele. João escreveu que Jesus se manifestou para tirar os pecados do mundo e que nele não há pecado. A Bíblia é clara em ensinar, lá em Hebreus 12, verso 14: segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E a pergunta que vem agora é: como alcançar essa santidade? Talvez para você, santidade seja algo que nós vamos falar de uma maneira diferente aqui, de uma maneira bíblica. Mas já adianto para você, santidade não é ausência de pecado, não é perfeição, tá bom? Vamos lá? Aprendendo juntos. Em nossa última lição, nós aprendemos que a Bíblia apresenta a salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. Se você não estudou o tema anterior, estude. Nós falamos sobre um tema maravilhoso, que é o tema da salvação, tá bom? É importante que você siga cada uma das lições na sequência. O que Jesus fez por nós na cruz está no passado, que foi o que? Trazer a justificação. Essa justificação nos liberta da penalidade do pecado. O que Jesus faz por nós no presente é a obra de santificação que nos liberta do poder do pecado. Coincidentemente ou providencialmente, não vou mostrar porque não tem como aqui agora, a não ser que eu faça uma edição e coloque para você na tela. Mas eu peguei uma frase aqui do pregador John Piper, né? John Piper, que ele fala algo que vai ficar mais fácil para você entender isso aqui. Nós ainda não falamos da salvação no futuro, tá bom? No tempo futuro. Nós estamos falando da salvação no tempo passado e no tempo presente. Então aqui, antes de falar a frase para você, de John Piper, eu vou ler aqui novamente. Então, ó, o que Jesus fez por nós na cruz no passado, há 2000 anos atrás, foi trazer a justificação que nos liberta da penalidade do pecado, as consequências do pecado. O que Jesus faz por nós hoje, no presente, é a obra da santificação que nos liberta do poder do pecado. Então pega esse conceito aqui, esses dois conceitos, e agora presta atenção na frase que eu vou te dizer, do pregador John Piper. Ele diz assim, ó: na conversão, Deus tira você da lama. Ele tira você da lama. Agora, na santificação, ele tira a lama de você. Entendeu? Ele te tira da lama na conversão, mas na santificação ele tira a lama de você. Porque a santificação é uma caminhada com Deus, é um crescimento com Deus que você vai progredindo. Então, no passado, na cruz, Jesus nos justificou, ou seja, ele nos tornou justos pelos nossos méritos, pelos méritos dele. Ele conquistou esses méritos. E nós, pecadores, aceitando a ele, é lógico, tem essa condição, né? A condição de você aceitar a Cristo. Então, nessa aceitação, ele nos torna justos, ele nos justifica, ele nos tira da lama do pecado. E na santificação, que é a obra que vai dar continuidade nesse processo,
é a caminhada com Deus, ele vai tirar a lama de nós, ele vai nos limpando. Ou seja, nós vamos nos afastando do pecado, tá certo? E agora, e no futuro? Bom, no futuro, nós chamamos de glorificação, que é quando Jesus voltar, aí sim, finalmente, nós seremos livres da presença do pecado. Então, hoje, nós temos o pecado, as tentações, tudo à nossa volta, nos atacando, nos assediando o tempo todo, né? Mas quando Cristo voltar, que é o tempo que está no tempo futuro, ele vai nos tirar da presença completa do pecado. Então, ele nos liberta da penalidade do pecado, as consequências dele, ele nos habilita, nos capacita para vencer o pecado, né? Ou seja, nos liberta do poder do pecado e no futuro ele eliminará o pecado. Então nós não teremos mais o pecado na nossa presença quando Cristo nos glorificar. Glorificar é quando ele nos levar para o céu, transformados. Estava procurando aqui, pensando numa palavrinha mais fácil, é a palavrinha transformados, tá bom? Então vamos à pergunta de número 1. Gastamos um tempinho aqui, mas eu acho necessário a gente explicar isso, que eu acho fantástico. Bom, pergunta de número 1. Uma oração especial. Qual foi a oração especial que Jesus fez por seus discípulos? Travando aqui a língua, né? Qual foi essa oração especial? Isso nós chamamos de oração sacerdotal. Foi a última oração ali, o último momento de Jesus antes da cruz com seus discípulos. Então ele fez uma oração especial registrada lá em João capítulo 17, verso 17, que diz o seguinte: Santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? A verdade. Opa! Ele está dizendo para a gente se santificar. E se santificar na onde? Na verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. A verdade absoluta existe, a palavra do Senhor. Bom, quando estudamos a palavra de Deus, a Bíblia, que é a verdade, né? O Espírito Santo atua no coração e nos ajuda a purificar tudo que não é santificado. Me dá só um segundinho. Perdão, precisava tossir aqui. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e nos transforma à imagem e semelhança de Cristo. Isso é santificação. Veja, é um processo, é uma caminhada. Bom, de acordo com Paulo, o apóstolo Paulo, qual é a vontade de Deus para seus filhos? Vamos ler o que está registrado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Então, a vontade de Deus para nós, os seus filhos, é a santificação. O sentido básico de santificar é colocar à parte, separar, como ilustrado pelo sétimo dia da criação, o sábado. Quando Deus separa o sábado dos outros dias, ele está simplesmente fazendo o quê? Abençoando, santificando. Isso é, ele separou dos outros 6 dias. Não é um dia comum, porque foi um dia santificado por Deus. A palavra santificado tem um significado de separar para um propósito santo, tá bom? Então, é separado. O cristão, ele é separado também do mundo. Ele é santificado por Deus, santificado em Cristo. Ele não é comum, ele é diferente, tá certo? Pergunta de número 3. Que metáfora Jesus usou para falar de santificação? Parábola da videira, né? A resposta é inclusive essa, a videira. Olha o que está em João 15, versos 5 e 7. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então percebeu a metáfora que Jesus usou para falar de santificação? Ele pega uma árvore, né, uma videira, e ele fala, olha, eu sou a árvore, eu sou o que dá vida, né?
E vocês são os galhos, os ramos, os que estão conectados na videira. Se vocês permanecerem conectados em mim, vocês terão vida. Vocês terão capacidade, poder para viver uma vida de santidade. Agora, se vocês decidirem viver longe de mim, sem mim, vocês não vão poder fazer nada. Muito claro, né? Assim como os ramos precisam, né, estar unidos à videira para sobreviver e frutificar, o crente precisa estar unido a Cristo. É o que eu acabei de falar. Separados dele, não temos vida. Gente, não há vida separado de Cristo. Essa é uma verdade bíblica, ensinada pela palavra de Deus. E essa união acontece o quê? Na prática, quando passamos tempo em oração, em estudo da palavra de Deus, conectados com Ele através da missão, falando dele para outras pessoas. Isso é estar vivo, conectado em Cristo. Nesse momento em que nós estamos aqui estudando juntos a palavra de Deus, nós estamos o quê? Conectados à videira, né? Nós estamos conectados em Deus. Muito bem. Pergunta de número 4. Bom, legal, mas para que eu preciso da santificação, né? Por que nós precisamos? É o texto que nós lemos lá no início, né? Hebreus 12, 14. Porque sem ela nós... Vamos ler o texto? Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está aí a resposta. Sem ela, a gente não vai ver a Deus, não é mesmo? É o que diz a palavra, né? Bom, vamos prosseguir. Ser santo é ser o quê? Nós já aprendemos. Ser separados do mundo, para Deus, dedicados a Deus. Logo, a santificação não é uma simples melhora do nosso comportamento moral ou boas ações sociais. Não, não é isso não. A santificação bíblica é viver os princípios do reino de Deus, motivado pela operação constante do Espírito Santo em nós. Essa operação tem por objetivo a honra e a glória a Deus. Pergunta de número 5. Como Paulo chama os membros da igreja a quem ele dirige suas cartas? Olha que interessante, já vou explicar isso aqui. Olha o que ele diz em Romanos 1, verso 7, na introdução à sua carta aos cidadãos de Roma. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser o quê? Santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Percebe aí como que ele se dirige às pessoas? Como que? Como santos. Isso mesmo, como santos. Mais um texto. Filipenses capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Perceba? Eu vou ler aqui porque às vezes eu faço um comentário e acaba no próprio comentário do estudo aparecendo ali novamente o que eu falei. Os crentes dessas igrejas são tratados como santos. Por quê? Porque eles estão em Cristo. E não por haverem alcançado um estado de ausência de pecado. Eles não são perfeitos. Se justificação é aquilo que Deus faz por nós, a santificação é aquilo que Ele faz em nós. Entendeu? Na justificação, Deus nos considera justos. Ele nos torna justos. Não porque somos justos, mas porque aceitamos os seus méritos para nos tornar justos. Agora, por outro lado, na santificação, Ele nos torna justos. Embora não exista nenhum mérito humano nessa obra, né, que já até mencionei isso, a santificação exige de cada pessoa uma entrega completa e diária à vontade de Deus e o afastamento de hábitos e atitudes que levem à prática do pecado. Tá certo? Vamos avançar? Pergunta de número 6. De quem é a obra de santificar? Essa obra é minha? Acho que não, né? Nós temos parte sim a desempenhar. Que essa entrega, né, essa dependência que nós devemos ter de Deus. Mas a obra é dele, né? 1 Tessalonicenses 5,23 diz: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Tá vendo de quem é a obra? É ele que santifica. E o que
o espírito, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembrei de um negócio aqui, me permita fazer apenas uma coisa extra estudo, né? Mas não extra bíblica, tá bom? Ezequiel capítulo 20. Ai, me perdoa essa tosse, eu já tinha parado, agora voltou. Ezequiel 20, verso 12. Verso 12 e verso 20. É interessante. Alguns acusam os adventistas de supervalorizar o sábado. Não é que nós supervalorizamos, é que o sábado está esquecido e tem que ser. Nós entendemos que somos arautos da verdade e de toda a verdade, né? Não só parte dela. Olha o que diz Ezequiel 20, verso 12. Será que o sábado santifica? Já dou a resposta. Aliás, a Bíblia vai te dar a resposta. Me perdoe. Ezequiel 20, verso 12 diz assim, ó. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Tá vendo como o sábado não santifica? Quem santifica é Deus. O sábado é um sinal entre nós e Deus, entre seu povo e Deus, povo de Deus. Mas o sábado não justifica, não santifica, não salva, nenhum mandamento salva. Eu gosto muito desse texto por causa disso, porque ele fala assim, ó, tá aqui o sábado, ele é importante, ele é um sinal, ele é um mandamento, mas quem salva sou eu. Quem santifica sou eu. E o verso 12 ainda tá a ordem aqui mais explícita ainda. Aliás, verso 20, né? Ainda Ezequiel capítulo 20, verso 20. Fica fácil você gravar. Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Dois textos aqui muito claro, né? Então a santificação ela vem de Deus, não de obras da lei. Claro que não. Mas as obras da lei, a obediência a elas é justamente a santificação. Para ficar mais claro aqui o nosso estudo ainda, porque é uma evidência de que eu estou em Cristo. Ok? Vamos lá. A fim de capacitar a pessoa para a experiência da santificação, Deus concede seu Espírito. Nós não estamos sozinhos, não é obra assim, nossa, que difícil. Não, você tem ajuda, você tem auxílio, você tem o Espírito Santo para isso, para te ajudar. Agora, cheios do Espírito Santo, não andamos mais segundo o que a carne, mas segundo Ele, o Espírito. À medida que caminhamos, nossa fé aumenta e nossa transformação progride. Desse modo, obtemos novas vitórias sobre os poderes das trevas. Isso aqui é mais claro do que a água, gente. Do que a água limpa, branca, pura. Muito bem. Pergunta de número 7. Como Paulo enfatizou aos cristãos de Roma sua obrigação total para com Deus? Vamos ler o texto? Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, o que importa é a vontade de Deus e não a nossa. Então como que Paulo enfatizou aos cristãos romanos ali que viviam em Roma, né? A sua obrigação total para com Deus. Nós não vivemos conforme o mundo vive, os padrões do mundo. E a obediência já é um sacrifício, né? Agora nós devemos Deus nos transformar, deixar Deus nos transformar. E ao nos transformar, nós vamos experimentar a vontade dele e não a nossa, a dele que é perfeita. O simples conhecimento da verdade não é o que? Suficiente. Para o quê? Para o desenvolvimento do caráter. Se o conhecimento fosse a coisa mais importante, nós poderíamos dizer que o diabo, que tem todo o conhecimento, bem maior que o nosso, estaria salvo. Agora, com o conhecimento, deve vir a obediência. É para isso que serve a lei de Deus, gente. É para isso que serve a lei de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a letra da lei mata. A lei condena.
porque a lei é um espelho que mostra a mancha, mostra o pecado. Lembra da frase do John Piper que eu falei para vocês? Que na justificação, na conversão, na morte de Jesus, ele nos tira da lama e na santificação ele tira a lama de nós. Veja, o que diz, o que me diz que eu estou em pecado, que eu estou errado, que eu estou sujo, que eu estou com lama? A lei. O próprio Paulo fala isso lá em Romanos. Se não fosse por intermédio da lei, eu não saberia o que era pecado. Você está dirigindo numa estrada e como que você sabe que o limite daquela estrada, o limite de velocidade é 120 km por hora? Por causa das placas, das indicações, da letra, do que está ali exposto. Então, a lei é uma das maiores aberrações dentro do cristianismo hoje. São religiões que pregam que Cristo aboliu a lei. Mas pergunta para eles, não estou falando dos católicos agora, estou falando dos cristãos. Pergunta para eles se precisa adorar a imagem de santo. Eles vão dizer que capaz, claro que não. Pergunta se precisa honrar pai e mãe. Pergunta se precisa matar, se não precisa não tem problema matar. Eles vão achar isso um absurdo. Agora só tem uma pergunta que você vai travar eles. Pergunta se precisa guardar o sábado ainda. Ah, não, isso aí não precisa mais. Isso é velha aliança. É antiga aliança. Mas faz parte da aliança dos 10 mandamentos. E os demais. Então os demais não valem também, né? Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor e submetemos nossa vontade a dele, então é aí que nós vamos crescer em graça. Em graça. Vamos avançar? O desenvolvimento do caráter envolve 2 elementos. Primeiro, a escolha consciente de fazer o que é correto, de acordo com a luz recebida. E segundo, a obediência à consciência. Logo, a vontade do cristão desempenha um papel importante na santificação, porque ele vai exercer a vontade dele, é o livre-arbítrio. Os calvinistas falam que não existe o livre-arbítrio. Como não existe? Está aqui, ó. É o exercício da vontade, são as escolhas. Antes da conversão, a nossa vontade estava mais sujeita à influência de Satanás. Agora, quando a gente aceita Cristo como Senhor e Salvador, devemos conscientemente entregar e submeter nossa vontade egoísta à vontade de Cristo e de seu Espírito. Pergunta de número 8. Qual é o conselho do apóstolo Pedro? Qual que é o conselho que o apóstolo Pedro nos dá? Na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Está vendo o conselho? Crescer. O que é crescer? É avançar, é progredir. São sinônimos. O crescimento, ele nunca é o que? Automático. Quer físico, ele quer espiritual. Criancinha tem um processo, né? Tem um processo. Ambos requerem o que? Alimento, bebida, exercício. Isso significa que devemos manter o que? Comunhão com Cristo por meio da oração, da leitura da Bíblia, para o que? Nos alimentarmos, para o crescimento espiritual. Precisamos ainda exercitar nossa fé, testemunhando de Cristo a outros. Esse é o caminho para o crescimento espiritual e é o caminho para a santificação. Ok? Concluindo o estudo de hoje. Santificação não deve ser confundida com impecabilidade. A natureza carnal com a qual nascemos só nos será arrancada na glorificação, quando Jesus voltar. Pecamos porque somos pecadores. Essa é a tendência natural de todo ser humano. Logo, a verdadeira santidade só pode ser alcançada pela perseverança em estar ao lado de Cristo. Desse modo, a vida sem pecado de Jesus nos é o que? Atribuída como um presente. É aquilo que nós falamos desde o início aqui. É o que nós chamamos de justificação. Tornar justos. A vida sem pecado de Cristo nos é atribuída, nos é creditada, depositada em nossa conta como um presente. E somos salvos por seus méritos. Por seus méritos, seus merecimentos. Ok? Vamos fazer a nossa decisão de hoje? Faz aí a tua decisão no teu coração.
Você e Deus. Vamos lá. Primeira decisão. Desejo me relacionar com Cristo por meio da oração e do estudo da Bíblia, também levando uma vida de santidade e constante crescimento com Jesus. Amém? Decida aí. Decida. Desejo também abrir meu coração à influência do Espírito Santo e permitir que ele me transforme diariamente à imagem de Cristo. Decida por isso também. É importante. E desejo exercitar minha fé partilhando as verdades da Bíblia que tenho aprendido. É você partilhar justamente isso que você está aprendendo aqui. Tá certo? Vamos fazer uma oração? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre cada um de nós, pela pessoa de Jesus Cristo que nos morreu, nos justificou, e pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo que também nos auxilia, nos ajuda nessa caminhada de santificação. Abençoe a todos nós, abençoe as pessoas que estão aqui assistindo a esse estudo, abençoe ela, sua família, seu trabalho, seus amigos, tudo que está em sua volta, Senhor. E que possamos crescer na santificação, aprendendo cada vez mais de Ti. São bênçãos que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. A gente vai ter o prazer de responder. Um grande abraço. Tchau, tchau.